Fala, meus queridos, estou aqui de volta, tá, gente? Como prometido, né? Vamos continuar falando ali da nossa revisão das regras de derivação, tá? Na aula, né, a gente foi até ali a regra do produto, tá? Então, a partir desse momento, eu vou falar da regra do quociente, tá? Que é aplicada, então, para funções do tipo quociente, tá? Do que se trata a função do tipo quociente, né? É exatamente quando nós temos uma certa função de variável x, a nossa f de x, tal que, né, ela é igual a uma função qualquer g de x, certo? Dividido, então, né, por uma outra função h de x, tá? Então, nós temos essa relação, a divisão entre duas funções, gerando o nosso quociente. Provavelmente, vocês devem ter aprendido essa relação utilizando a terminologia, né, o IV, né, da mesma forma da regra do produto, né? Então, a função ou a nossa função no numerador ela é denominada como U, né? E a nossa função do denominador ela é chamada então de função V, tá? E a gente tem que a nossa regra do quociente, ou seja, a derivada de uma função do tipo quociente, tá? Ela vai ser dada pela seguinte expressão, né? U' vezes V, certo? Menos, né, U vezes o nosso V', tá? Dividido pelo V ao quadrado, tá? Então a gente precisa realizar a derivada de ambas as funções, né, que compõem essa função quociente, né, e ela vai estar dividida pela função V elevada ao quadrado, tá? Então, tomando como base essa nossa relação, para esta função f de x, nós temos que a nossa função u é a seno de x, enquanto que a nossa função v, então, é x elevado ao quadrado, né, uma função de potência, tá? Então, a nossa derivada, a nossa f' de x, ela vai ficar sendo, né, definida aí por derivada da nossa função u, ou seja, a derivada do seno, que é o cosseno de x, vezes, então, a nossa função v, que é o x ao quadrado, menos a nossa função u, que é a seno, vezes a derivada da função v, né? E a derivada do x ao quadrado é 2x. Tá? Então, temos aqui o numerador, né? A função no numerador da nossa derivada. E isso tudo vai ser, então, dividido pela nossa função v elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter aqui o nosso x ao quadrado elevado ao quadrado. Tá? Lembrando que sempre que for possível, né, a gente pode realizar simplificações, né, deixar a nossa expressão numa forma mais simplificada. Tá? Nesse caso, a gente pode, né, observar aqui x ao quadrado e x, então a gente tem o x em evidência, né? Então a gente pode colocar esse valor de x em evidência. Ele vai estar multiplicando, então, abre aqui colchetes, se eu estou colocando na evidência o x, então sobra para a gente desse primeiro termo, né, x vezes o cosseno de x. Tá? Lembrando que você pode fazer a verificação fazendo a distributiva, né? Então, x vezes cosseno de x vai gerar x ao quadrado cosseno de x, tá? Menos 2 vezes o seno de x. Tá? E no nosso denominador, né, a gente tem x ao quadrado elevado ao quadrado, podemos aplicar ali a relação de potências, né? Então, x ao quadrado elevado ao quadrado, posso multiplicar aqui os expoentes e vou ter x elevado à quarta. Tá? O que ainda é possível, então, realizar uma simplificação. Eu não vou fazer a simplificação aqui na frente por questão de espaço, mas a gente poderia, então, simplificar esse x que multiplica o nosso numerador, né, a nossa expressão do numerador,
pelo x à quarta, né? Então sobraria aqui x elevado ao cubo, tá? Então o resultado desta derivada, desta função, seria x cosseno de x menos seno de x sobre x ao cubo, tá? Vamos aplicar a mesma relação para esta função h. Agora, nesse caso, nós temos então que o u é a função tangente, tá? E o nosso v é a função exponencial de base e, tá? A nossa queridinha aí que facilita pra caramba para a gente fazer derivadas integrais, né? Então a gente tem que a derivada da função h, nossa galinha, cocó, tá? Vai ser dada pela derivada, então, da nossa função 1. Derivada da tangente é a secante ao quadrado da variável x, vezes, então, a nossa função v, e elevado a x, certo? Menos a nossa tangente de x, que é a nossa função u, vezes a derivada da nossa função v, né? A derivada de e elevado a x é ela mesma, tá? E tudo isso aqui, então, dividido, né, pela função v, que é e elevado a x elevado ao quadrado, né? De novo, né, aqui a gente pode, então, realizar algumas simplificações, tá? Eu posso colocar em evidência e elevado a x. Então, e elevado a x vai multiplicar as funções secante ao quadrado de x menos a tangente de x, tá? Fechei o colchetes. Isso tudo, então, dividido por e elevado a x ao quadrado, né? Como a gente sabe, potências, a gente pode multiplicar os expoentes, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou deixar e elevado a x nesse formato, né? Porque e elevado a x ao quadrado nada mais é que e elevado a x vezes e elevado a x. E isso garante para a gente, né, que a gente possa realizar uma simplificação. Qual a simplificação? Eu posso simplificar esse e elevado a x, né, que multiplica, por um desses dois e elevado a x que estão na divisão, né, já que é e elevado a x vezes e elevado a x, então posso simplificar com o quadrado, e a minha derivada de primeira ordem fica sendo seno ao quadrado de x menos tangente de x sobre e elevado a x. Tá, gente? Espero aí que vocês tenham compreendido e recordado aí da regra do quociente, tá? Que agora a gente vai falar da regra da cadeia, tá, gente? A regra da cadeia, ela é aplicada para funções do tipo composta, tá? O que é uma função do tipo composta, tá? A função composta, a gente diz, né, quando nós temos uma função, tá? E ela é dependente de uma outra função, né? Então a nossa função, ela depende por si de uma segunda ou terceira, quarta funções, né? Então é uma função de função, né? Normalmente é aplicada da seguinte forma, né? Vocês devem ter usado essa simbologia, é chamada de f de u, né? Onde então esse u ele é uma função qualquer g de x, tá? Então você tem essa caracterização de uma função composta, tá? E a derivada de uma função composta, ou seja, a derivada de uma f de u, né? Ela vai ser dada, né, melhor, a derivada da nossa f de x, sendo ela uma função composta, né, derivada da f de x, sendo a f de x uma função composta, vai ser dada pela derivada da função f de u, tá, em relação à sua composição, vezes a derivada da composição, que é o nosso u, tá? Esse termo, né, esse conceitual da derivada de funções compostas, regra cadeia, às vezes é um pouco tramitoso,
tá? Mas vamos pegar o exemplo para a gente perceber. Vamos pegar essa função f de x, né, sendo igual a seno de. Então, note que o seno, normalmente, ele depende de uma certa variável, né? Seno de x, seno do ângulo θ, seno de y, ou seja, seno de uma dada variável, tá? Agora, neste caso, nós temos o quê? O seno, ele está dependendo desta função, né? O valor do seno depende de uma função. Então, essa parte interna do seno, né, é caracterizada como a composição. Isso aqui seria a nossa g de x, ou o nosso u, tá? Então, ela está representando aqui a composição, né, a função composta. Então, o seno está composto por uma função polinomial de terceira ordem, tá? E como a gente faz, então, essa derivada? É simples, tá? É uma coisa bem simples. A gente vai tomar, então, a derivada da nossa f de x, a gente vai derivar a função seno, tá? Então, qual é a derivada da função seno? Derivada de seno é cosseno, tá? Então, eu vou ignorar praticamente essa parte interna, tá? Então, cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de x ao cubo mais 3x, tá? Então, eu derivei a função cosseno, a função seno, tá? Porém, eu não levei em consideração essa parte interna da minha função, que é a composição, tá? Então, eu vou multiplicar pela derivada da expressão interna, tá? Dessa função, dessa composição. E a derivada de x ao cubo mais 3x é, então, tá? 3x ao quadrado mais 3. Tá? E nós temos aqui, então, a derivada da função seno de x ao cubo mais 3x. Tá? Então, eu multiplico a função principal, tá? Eu disse multiplico, não, né? Eu derivo a função principal, mantenho a composição e depois eu multiplico pela derivada da composição. Tá? Não pegou? Vamos fazer mais um aqui embaixo. Tá? Então, note a nossa função g de x. A nossa função g de x é e elevado a tangente de x, né? Então, a nossa função exponencial de base e, ela está dependendo do valor da tangente, tá? Então, nós temos que esta tangente é a função, é a composição que nós temos, tá? Então, a nossa função ela é uma função composta. A função e, ela depende do valor da tangente, ela não depende diretamente do valor de x, né? O x vai gerar o tangente, com o x eu obtenho o valor da tangente e com o valor da tangente eu obtenho o valor da exponencial, tá? Então, nós temos aqui a nossa g de x, né? Que é a nossa g de x não, né? Tem que nomenclar de outra forma, já que aqui é g de x. Tá? Então, vamos nomenclar aqui como h de x, só por questão de diferenciação. Tá? Então, h de x que está representando, então, a nossa composição u. Tá? Então, para fazer a derivada da nossa função g, g' de x, ela vai ser dada, então, por a derivada da exponencial, tá? A derivada da exponencial de base e é ela mesma, então a gente vai ter e elevado a quem? A tangente de x, tá? Então eu fiz a derivada da nossa exponencial, certo? E vou multiplicar pela derivada da nossa composição, que é a tangente de x, tá? E a derivada da tangente de x é a secante, né, ao quadrado. Então, secante ao quadrado de x. E está aqui, então, a nossa derivada da função composta e elevada a tangente de x. Tá? Gente, com a aula mais essa segunda parte, eu espero ter abordado aí as regras de derivação básica, tá? Das principais funções, né? A função potência, funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, né? A regra da cadeia, a regra do produto e a regra do quociente para derivação, tá? Já dá para vocês fazerem uma parte bem interessante, resolver praticamente toda a lista de revisão que eu coloquei ali para vocês. Tá? E agora, para complementar, tá? Eu vou falar um pouquinho das aplicações, recordar um pouquinho das aplicações de derivadas.
Tá? Não vou usar cálculo em si, eu vou estar utilizando o software que eu falei para vocês ali, o GeoGebra, para a gente fazer esse critério de análise, fazer essas conjecturas. Tá? Então, aplicações de derivadas. Tá, gente? Uma das aplicações de derivadas, além do cálculo, né? Um minutinho. Pronto, hidratar, porque senão minha voz acaba. Além do cálculo das taxas de variação, tá, é a gente conseguir obter os pontos críticos, né? Pontos de máximo, pontos de mínimos locais e ponto de inflexão de uma certa curvatura, de uma certa função. Tá? Então, as funções derivadas de uma função podem ser utilizadas para análise de intervalos de crescimento e de decaimento. Tá? Então, eu posso usar essas derivadas para determinar onde a função é crescente, onde a função é decrescente, onde ela apresenta também então os pontos de máximo, né, e mínimos locais, tá? E também os seus possíveis pontos de inflexão, né? O ponto de inflexão é onde a curva ela não está flexionada, tá? A gente diz aí então que quando a gente trabalha com uma curvatura, ela pode ter uma certa flexão, como essa régua, flexão voltada para baixo, né? Curva flexionada para baixo, ou a curva flexionada para cima, e em determinados momentos ela pode ter pontos de inflexão, né? Aqui no caso vocês conseguem perceber que eu tenho uma flexão inicialmente aqui neste ponto para baixo, aqui a flexão ela está voltada para cima e tem um ponto aqui no meio onde que ela não é nem flexionada para cima nem flexionada para baixo, tá? Que é o chamado ponto de inflexão. Tá? Como as derivadas podem nos auxiliar nisso? Né? É o seguinte, as derivadas de primeira ordem, né, como elas estão relacionadas ali ao gradiente, como eu comentei com vocês, as taxas de variação, elas podem nos dizer esses locais de crescimento e de decaimento. De qual forma? Se a derivada da função para um determinado intervalo, né, de valores, ela é maior que zero, então estou falando do valor da derivada, ela for maior que zero, a gente pode concluir que a função ela é crescente. Tá? Se em um determinado intervalo de valores de x, o nosso domínio da função, a derivada apresentar valores negativos, a função ela vai ser considerada, então, decrescente. Tá? Isso sempre com análise da função pela sua derivada. E se, né, a nossa derivada para um conjunto de pontos, né, ela for exatamente igual a zero, a gente tem, então, possíveis pontos de máximo e mínimo local. Tá? Então, isso são algumas caracterizações sobre a primeira derivada. Tá? Vocês devem ter visto também derivadas de ordem superior, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem. Né? Então, eu posso continuar derivando minhas funções. Tá? E nessa brincadeira de fazer essas derivadas, né, a gente consegue analisar por essa segunda derivada essa flexão da curva, né, a forma com que ela está flexionada. De que forma? Tá? Se a segunda derivada, dentro de um certo intervalo, né, de valores de x no meu domínio ali, ela for maior que zero, eu posso afirmar que a curva da minha função f, tá, ela está uma flexão voltada para cima. Tá? Se caso a minha derivada de segunda ordem, dentro desse intervalo, né, de valores de x, ela apresenta um valor negativo, eu posso falar que essa flexão está voltada para baixo. Então eu começo a fazer essa interpretação, né, do formato da minha curva. E se a segunda derivada da minha função ela for igual a zero, isso indica que a curva ela não está nem flexionada para cima, nem flexionada para baixo, tá? O que vai então estar gerando para a gente o ponto de inflexão. Tá? Para fazer essa análise, eu vou estar utilizando então o software e a gente vai tomar como base esta função, tá? A função f de x igual a x menos 2 elevado ao quadrado vezes x mais 1. Tá? Só por critério, eu posso jogar assim diretamente no software, mas eu vou estar aqui desenvolvendo essa expressão para a gente calcular as derivadas. Tá? Então, desenvolvendo aqui, primeiro tem um quadrado da diferença, né? Então a gente vai ter x ao quadrado menos 4x mais 4, tá? Vezes x mais 1, tá?
Então a gente vai desenvolver essa expressão ainda. Então desenvolvendo, aplicando aqui a distributiva, né, a gente vai ter x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x, tá? Mais x ao quadrado menos 4x mais 4. Tá? A gente pode aqui ainda juntar termos semelhantes. Então a gente vai ter aqui f de x igual, tá? Então a gente tem ali x ao cubo, ou seja, a nossa função é uma função de terceiro grau, uma função cúbica, tá? Menos 4x eu posso juntar então com x ao quadrado, teremos menos 3x ao quadrado. Tá? 4x eu tenho com menos 4x da nossa expressão aqui, tá? Então eu posso estar simplificando esses dois termos e sobrou aqui então mais 4. Tá? Então essa é a nossa função desenvolvida. Tá? Poderia ter aplicado a regra do quociente, a regra do produto, né? Também a regra da função composta para estar resolvendo esse cara. Tá? E a nossa f de x, né? Ou a nossa derivada de primeira ordem, a nossa f', vai ser dada então por 3x ao quadrado menos 6x, e a derivada de 4 é zero, e a nossa derivada de segunda ordem, ela vai ser dada então por 6x menos 6. Tá? Então tenho aqui a função, a primeira derivada e a segunda derivada. Tá? Então vou aqui para o software, para o nosso GeoGebra, vou digitar a nossa primeira função, eu vou chamar ela de f de x, tá? Então eu posso digitar diretamente f de x. Temos então x ao cubo, tá? X elevado ao cubo, menos, vamos dar uma olhada lá, menos 3x ao quadrado, mais 4, tá? Então o GeoGebra já fez a construção gráfica para a gente da nossa função. Então note que ela é uma função onde nós temos aqui dois pontos, né? Um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local. Ela tem um momento de crescimento, um momento de decaimento e um terceiro momento de crescimento, tá? Então a gente tem aqui esses intervalos. Vou pedir aqui para ele mostrar nos eixos, né? Eu tirei aqui para fazer a apresentação da aula, pedi para ele apresentar aqui os números para a gente ter as coordenadas, tá? Então, apresentar os números, ok. Então a gente tem aqui os pontos, né, da localidade onde acontece cada um dos eventos aqui. Tá? Acontece aqui no 0,4, o máximo, um mínimo acontece aqui no 2,0. Tá? Então a gente tem crescimento, decaimento e crescimento. Tá? Vamos representar então a função derivada. Vou usar aqui f'. Note que ao digitar f', tá, gente, o próprio GeoGebra, ele já interpretou que f' é a derivada dessa expressão, tá? Isso aqui é uma vantagem muito grande, tá, para o nosso sistema, do nosso software, ó, 3x ao quadrado menos 6x, né? Então ele já apresenta qual é a derivada da nossa função, e ele representou aqui que é essa parábola, então, em laranja, tá? O que eu gostaria que vocês percebessem, tá? Que nesses dois pontos que eu vou estar marcando aqui, ó, marcando com esse carinha aqui, ó, este ponto e este ponto, tá? Onde essa curvatura, que é a parábola, que é a nossa derivada, ela passa sobre o eixo x, ou seja, é onde que a derivada ela zera, tá? Como ela zera nesses dois pontos, note que a função teve exatamente um ponto de máximo, tá? E ela teve exatamente um ponto de mínimo, tá? Então, exatamente onde a derivada zerou, tá? A gente tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo da minha função f de x, tá? Vou pedir aqui para esconder agora esses dois, tá? Outra interpretação, note que antes de chegar no zero, ó, essa curva nossa derivada, ela está acima do eixo x, ou seja, de menos infinito até muito próximo do zero,
tá? A nossa função ela é positiva. E note que a nossa derivada é positiva. E note que a função ela é crescente, né? Então, derivada positiva, função crescente, tá? Entre o 0 e o 2, né, a nossa derivada ela assume valores negativos por estar abaixo do eixo x. Tá? E note que a nossa função ela está apresentando decaimento, ou seja, ela é decrescente dentro desse intervalo. Tá? E depois, né, acima do 2, ou seja, do 2 para o infinito, tá? Nós temos que a derivada é positiva, novamente, tá? E a função ela é crescente, tá? Ela volta a apresentar crescimento. Tá? Então, as análises que a gente pode fazer pela primeira derivada. Tá? Agora a gente vai fazer a segunda derivada, então eu vou colocar f, duas linhas. Note que já o GeoGebra ele já entendeu que f duas linhas é a derivada desta função f em segunda ordem, que é o 6x menos 6. Vou confirmar, tá? Vou tirar esse ponto, tá? Confirmei aqui. E note o que nós temos, tá? Nesse primeiro momento. Sumiu aqui, F duas linhas. Tá? Note que nós temos agora essa terceira reta. Vou aqui colocar, né? A nossa função f. A nossa f', ela tá aqui, ela é essa expressão. E a nossa derivada de segunda ordem, que é o 6x, está sendo representada por essa reta aqui. Tá? Então nós temos essa reta. Eu vou ocultar a parábola, tá, gente? Só para a gente conseguir fazer a análise da segunda derivada. Tá? Então note que a segunda derivada ela é dada por essa reta, e essa segunda derivada ela intercepta, né, o nosso eixo x no 1, certo? E esse 1 ela zera, o que casa com este ponto aqui, ó, certo? Esse ponto C, onde, se a gente analisar a nossa curvatura, olha a curvatura da nossa função f. Ela é uma curvatura voltada para baixo, ou seja, ela está flexionada para baixo. Tá? Depois deste ponto, a nossa curvatura passa a estar flexionada para cima, ou seja, houve uma mudança do comportamento dessa flexão. Tá? Então, esse ponto crítico, que é o ponto de inflexão, é exatamente o local onde a nossa curva não tem flexão nem para baixo, nem voltada para cima. Tá? Outra análise também que a gente consegue mostrar aqui para vocês é em relação ao valor da segunda derivada. Então, note que do menos infinito até o 1, a nossa segunda derivada ela apresenta valores negativos, tá? O que apresenta para a gente é essa flexão voltada, então, para baixo, tá? E a partir do 1 até o mais infinito, né, nós temos que a nossa segunda derivada ela apresenta valores positivos e a flexão da nossa curva, então, é voltada para cima. Tá? Então, isso aqui é uma análise que a gente pode estar fazendo utilizando primeira, segunda derivada sobre a função. Claro que se a gente conhece graficamente a função, fazer essa análise é mais fácil. Mas algumas expressões mais complexas, ou mesmo se a gente não tem um software gráfico para fazer essa representação e essa análise, tá? Então requer ali que a gente precise fazer uma análise mais manual. Tá? Então a gente precisa usar a segunda, primeira derivada para conseguir determinar esses intervalos de crescimento. Tá? Gente, muito obrigado, tá? Fico por aqui. Espero que esse vídeo ajude vocês e até daqui a pouquinho para o nosso próximo pré-aula. Fui!